Olá pessoal, eu sou o Newton Araújo e você está no canal Padoca Natural, um canal para troca de experiências de panificação e confeitaria. Neste vídeo você vai aprender a fazer o pão italiano, muito saboroso para compartilhar com a família e os amigos. Bom, antes de começar, eu gostaria de pedir para você dar o seu like, se inscrever no canal e deixar os seus comentários, para incentivar o crescimento do canal. Se você curtir este vídeo, não se esqueça de encaminhar aos seus amigos. Se quiser receber notificações, é só ativar o sininho. Estaremos com novas receitas todas as sextas-feiras. Obrigado e vamos começar. Por que eu resolvi fazer o pão italiano nessa semana? Porque foi uma sugestão recebida no canal. Se você quiser ver a sua sugestão feita aqui no canal, é só me enviar um direct. O pão italiano, bem como o pão francês, somente existem no Brasil. O pão italiano, na verdade, é um pão caseiro que foi trazido ao país pelos imigrantes italianos, sendo modificado e ajustado com ingredientes disponíveis na época. O pão italiano é feito apenas com 4 ingredientes: farinha de trigo, água, sal e fermento. O pão italiano é feito com a biga, um pré-fermento feito com parte da farinha, água e fermento, misturado em forma de pequenos grumos de massa. É a biga que vai conferir o aroma e o sabor tradicional do pão italiano. O pão italiano é ideal para acompanhamento das refeições, café da manhã ou lanche da tarde. É muito comum as pessoas em São Paulo comprarem este pão para as refeições do domingo. O fato é que você não vai conseguir comer uma fatia só. Eu fiz essa receita e meu pão italiano ficou assim como este da foto. Após este vídeo, será a sua vez de fazer esse pão em casa para compartilhar com a família e os amigos. Vamos aos ingredientes. A biga deve ser iniciada com pelo menos 24 horas do início desta receita. Você vai precisar 250 gramas de farinha de trigo, 120 gramas de água e 2,6 gramas de fermento biológico seco. Para a massa, são 250 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de água, dividida em duas partes, 120 para a biga e 80 gramas para ajustar a massa, 10 gramas de sal, 1,7 gramas de fermento biológico seco e toda a biga fermentada. Opcional, utilizar farinha de trigo para dar contraste na hora da assinatura do pão. Não se preocupe, os ingredientes vão constar na descrição do vídeo. Vamos ao modo de preparo. Para esta receita, a gente precisa iniciar o processo da biga, que é o pré-fermento, pelo menos 24 horas antes do início dessa receita. É a biga que vai conferir o aroma e o sabor característico do pão italiano. A gente sempre inicia fazendo a separação dos ingredientes, a mise en place. Então, para a biga, você vai misturar o fermento biológico seco na água. Com uma colher, você vai misturar até dissolver todo esse fermento. Agora, numa tigela, a gente vai colocar farinha de trigo, espalha ela no fundo da tigela e faz a adição da mistura de fermento e água. Com a ponta dos dedos, agora você espalha essa farinha até formar vários grumos, tá? Vai ficar parecendo uma farofa, pessoal. A ideia não é formar uma bola de massa, ok? Olha, dá uma misturada assim bem grosseira. Agora você vai cobrir e aguardar fermentar. Acompanhe essa fermentação, tá? Pode fazer ela fora da geladeira, de preferência num lugar morno. Vamos transferir a biga para a tigela. Agora, na sequência, nós vamos adicionar uma parte da água. Mais ou menos uma metade, tá? E agora você mistura a biga na água. A ideia é como você conseguir se dissolver um pouco, tá? Você vai fazer a adição da farinha. Vamos adicionar o fermento biológico seco e o sal.
Vamos montar a tigela na batedeira e a gente vai iniciar apenas misturando os ingredientes na velocidade mais baixa. Agora a gente vai adicionar a água aos poucos. Você vai perceber que eu vou fazer várias adições de água até dar o ponto da massa, tá? Vai devagarzinho adicionando a água e vai observando. Se for começar, se perceber que a massa está oferecendo muita resistência na batedeira, você aumenta um pouquinho a velocidade. Você vai percebendo que a massa ela vai raspando todo o ingrediente da parede da tigela. Ao final, essa massa ela vai descolar da tigela. Repara que o fundo da massa está colado na tigela. Isso ajuda no processo de sova da massa. Tá? Olha que sobrou um pouco de água da minha massa. Como ele já colou no fundo da tigela, não preciso adicionar mais água, senão ele vai ficar muito mole. Tá? Olha a consistência da massa. Ela está macia e não está assim pegajosa, grudando na mão, né? Então vamos bater mais um pouco essa massa. Não há mais necessidade de adição de água. E perceba que agora a massa ela vai descolar do fundo da tigela. Mais um pouco. No total aí, pessoal, foi quase uns 10 minutos batendo, tá? Até chegar aí. Ó, descolou do fundo da tigela. A gente vai parar. Porque a sova já não está sendo mais eficiente na batedeira, porque ela descolou do fundo da tigela. Ok? Tira, vamos remover a massa da batedeira, vamos transferir para a bancada e agora a gente vai fazer a sova manual. A ideia foi apenas utilizar a batedeira para fazer a mistura da massa para a gente. Ok? Se não tiver batedeira, sem problema, você pode fazer esse pão num processo 100% manual. Tá? Transfere a massa aí para a bancada, levemente enfarinhada, e agora a gente vai sovar essa massa. Tá? Vai sovar aí uns 10, 15 minutinhos, até você perceber que a massa está resistente, né? Você vê que a estrutura de glúten já está desenvolvida. Passado aí uns 10, 15 minutinhos, né? Aí você vai bolear essa massa e você vai transferir ela para uma tigela ou uma caixa oleada, ok? Nós vamos cobrir esta massa e nós vamos aguardar essa massa relaxar a estrutura de glúten, algo em torno de uns 10 minutos. Passado esse período, agora a gente vai umedecer a mão e a gente vai espalhar e nivelar a massa na caixa. Vamos cobrir novamente e agora eu vou marcar na lateral da caixa o ponto inicial, o ponto de 50% de crescimento e de 100% de crescimento. Eu aguardo essa massa crescer aqui até 50%. Isso vai depender da temperatura da sua cozinha, então eu não posso te falar quantas horas isso vai demorar, ok? Chegou em 50%, então a gente vai voltar a massa para a bancada, tá? Dá uma enfarinhada aí na massa e na bancada. Como a tigela ou a caixa estão oleadas, você vai ver que é muito fácil de transferir a massa para a bancada. É só descolar a lateral da massa e virar. Tá? Ela sai tranquilamente. Agora, com a ponta dos dedos, tá? A gente vai começar a pré-modelagem. A gente vai tirar o excesso de ar, tá? Então agora nós vamos fazer uma dobra na massa, esticar e dobrar, ó, nas laterais, na parte de cima, na parte de baixo. Agora eu vou puxar as extremidades da massa para o centro, tá? Vou girar essa massa e vou começar a bolear essa massa, ok? Vou boleando e dando uma tração de leve na massa. Essa é a pré-modelagem. Então agora a gente vai cobrir essa massa com um saquinho plástico e vamos aguardar pelo menos 15 minutos. Olha como ela relaxa a estrutura de glúten. Relaxou a estrutura de glúten? Então agora a gente vai passar para a modelagem
tá? A gente vai fazer uma modelagem de filão desse pão italiano. Um pouquinho de farinha em cima, para não colar na bancada. Vira a massa. Com a ponta dos dedos, agora você vai abrir essa massa, tá? E vai modelar ela assim, ó, no formato assim, ó, meio quadrado, tá? Tá no formato meio quadrado. Então agora a gente vai dobrar a ponta da massa até o meio, aperta bem com a ponta dos dedos, tá? Bate para selar bem essa massa, ok? Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o outro lado, ó. Eu girei a massa, puxei a metade até o centro, aperta e sela, tá? Bem selado, pessoal. E agora eu dobro ela no meio novamente, ó, e eu vou selando as extremidades. Muito cuidado nessa emenda, ela tem que estar bem selada, tá, pessoal? Bem selada mesmo, porque senão a hora que a massa crescer, ela vai abrir, tá? Esse lado da emenda, estou selando bem, e ele vai ficar por baixo, na parte de baixo do pão. Passa um pouco de farinha, tá? De leve, só para a massa não grudar na bancada, tá? Ó, dá uma modelada, e agora você vai trazer a sua assadeira. Você vai reparar que a minha assadeira está com papel antiaderente. Se você não tiver papel antiaderente, você tem que enfarinhar bem a sua assadeira para a massa não colar. Aqui a gente vai cobrir novamente com saco plástico e a gente vai aguardar ela fermentar. Ela vai quase que dobrar de tamanho. Quanto tempo isso vai demorar? Vai depender da temperatura da sua cozinha. Para chegar nesse ponto aí, ó, desse crescimento de volume, para mim foram 1 hora e 45 minutos, ok? Meu forno já está pré-aquecido a 230 graus. Eu fui acompanhando essa massa a cada meia hora, tá? Aqui eu estou passando um pouco de farinha em cima, porque depois de fazer a assinatura, eu quero ver o contraste da assinatura. Eu gosto de ver o contraste. Mas muita gente não passa farinha, tá? Eu estou usando a mesma farinha de trigo que eu usei para fazer o pão, tá? Então eu espalhei aqui a farinha de trigo e agora está pronto para você fazer a sua assinatura. Essa assinatura que a gente vai fazer no filão é uma assinatura clássica, tá? Então ó, você vai usar uma gilete afiada, ó, um corte, ó, um, mais ou menos até o meio, e ali, ó, onde termina eu comecei o outro, né? Fiz o segundo. Agora o pão está pronto para entrar. Esse pão vai assar com geração de vapor. Nos primeiros 20 minutos você vai manter o vapor no seu forno, tá? E aí aproximadamente 40 minutos a 50, o pão está nessa coloração. Você vai tirar o pão do forno e vai transferir para a grade de resfriamento. Olha como cresceu esse pão, tá? Fiquei bastante surpreso com o crescimento desse pão. Cresceu bastante, pessoal. Bastante, tá? Olha aí como é que ele ficou. O contraste da farinha, a parte de baixo do pão, ó. E agora eu vou cortar para mostrar para vocês como é que ficou o miolo do pão. Cortar aqui mais ou menos no meio, né? Aí a gente consegue ver como é que ficou a seção do pão. Corta devagar. Okay? O cheiro que está de pão na casa, pessoal, é algo indescritível. Só fazendo aí para vocês terem a noção do que eu estou falando. Eu estou cortando esse pãozinho, mas eu já estou salivando. Tá? Olha como é que ficou o miolo. Tá? Bem macio o miolo. A casca não está tão dura. Tá? Ela não ficou tão dura porque essa fermentação não foi feita na geladeira. Ok? Ó, bem macio. Olha como é que ficou. E agora vamos provar, né, pessoal? Ficou muito bom, pessoal. O sabor do pão, o aroma. Aprovado, pessoal. Pode fazer em casa, que sua família vai aprovar. Faz em casa e depois me conta como é que ficou.
Olha aí o detalhe do pão, o filão depois de assado, e aqui as fatias. Espero que vocês tenham gostado da receita e que se aventurem a fazer o pão italiano em casa. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que estarei respondendo. Se você fizer o pão italiano, poste as suas fotos e me marque nas redes sociais. Padoca Natural. Um ótimo final de semana a todos e até a próxima semana!